Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Começamos essa manhã adorando o nosso Deus, porque só Ele é santo, todo-poderoso, Ele é soberano, toda a autoridade está em Suas mãos para reger as nossas vidas, para governar tudo que diz respeito a nós, a nossa família, a todas as áreas da nossa vida. Sim, meu Deus, neste momento entramos em Tua presença. Te agradecemos, Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu carinho, Senhor, por todo o cuidado que tens demonstrado com as nossas vidas, com as nossas famílias, com as nossas emoções, Senhor. Vem derramar sobre nós uma nova unção, Pai. Vem derramar sobre nós um bálsamo de cura, de renovação. Vem, Senhor, contempla cada cantinho do nosso ser que precisa do Teu cuidado, que precisa da Tua mão. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, nós precisamos orar. E todos nós queremos ser ouvidos por Deus e queremos que Ele atenda os nossos clamores. Na verdade, Deus ouve as nossas orações. O profeta Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão surdos e que nem a sua mão está encolhida para que não possa nos socorrer, em Isaías. Mas mesmo que o Senhor nos ame, derrame o seu cuidado, que Ele tenha prazer em nos abençoar, há casos em que Ele fica impedido de nos atender. E é sobre isso que vamos meditar no devocional de hoje. Queridos, eis uma das vivências bastante comuns vividas pelos filhos de Deus. Às vezes a pessoa ou a família está passando por grandes problemas, desafios, aflições e que trazem muito sofrimento. Às vezes a pessoa está passando por uma crise sem medidas, a pessoa já não sabe o que fazer, uma crise tão grande. E então ela vai para a oração, os joelhos se dobram, as mãos se levantam, a voz é levada ao trono da graça pedindo a Deus socorro, cura, livramento, resposta, solução. A pessoa não apenas ora em particular, mas ela reparte com os irmãos, com as irmãs, as suas dores, seus pesares, seu sofrimento e junto com esses amados companheiros de oração suplicam o favor de Deus. Os dias passam, os meses correm e por algum motivo as orações não são atendidas. Ou muitas vezes nós concluímos que as respostas não vieram do jeito como nós desejávamos. E a nossa tendência neste momento, nessa hora, em que não sai tudo como nós imaginamos, em que a resposta não vem como nós queríamos, é desanimar, desistir, murmurar, reclamar, choramingar ou até mesmo pensar que estamos sendo esquecidos e que nós já não atingimos mais o coração de Deus e que nós estamos completamente excluídos do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Mas, meus queridos, paremos um instante aqui. Vamos observar algumas passagens bíblicas. Quantas passagens nós já lemos em que respostas não vieram do céu, mas tudo tem um motivo. E essas passagens nos ensinam porque muitas vezes Deus não atende as nossas orações do jeito que queremos e na rapidez que eu e você desejamos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama e Ele tem propósitos exponenciais, bem claros, inclusive por meio das nossas lutas, por meio das dores, por meio dos sofrimentos, por meio dos desafios. Muitas vezes até entendemos, outras vezes não conseguimos perceber. E então, enquanto nós aguardamos e esperamos a luz de Deus, a direção de Deus em nossos caminhos,
É necessário que eu e você sigamos perseverantes, constantes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, confiando plenamente em sua sabedoria, em sua soberania, em seu amor, sua generosidade, em sua misericórdia e na sua imensa graça. Mas há momentos em que Deus não responde. Deus não nos atende em certas situações quando há pecados que temos consciência em nossa vida de que estão entristecendo o Espírito Santo. E de acordo com Isaías 59, nossas iniquidades criam uma separação entre nós e Deus, encobrindo seu rosto e impedindo-o de nos ouvir. E também podemos ler aqui no Salmo 66, no verso 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Ou o que ele quer dizer aqui? Se eu tivesse guardado lugar no meu coração para o pecado, o Senhor nunca teria me ouvido. O Senhor nunca teria respondido às minhas orações, diz o salmista. Então nós podemos, através dessa passagem, perceber que um dos obstáculos mais óbvios para a oração eficaz, para que não haja resposta, para que haja aquela separação, é a presença de iniquidade, de pecado não confessado no coração daquele que ora. Se há algo que você guarda lá dentro do teu coração que você ainda não confessou, é necessário que você coloque isso para fora. Porque o nosso Deus é santo e existe uma barreira entre Ele e nós quando eu e você nos aproximamos dele com pecados não confessados em nossas vidas. Queridos, a palavra é tão clara. A palavra diz em Isaías 59, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que ele não vos ouça. É clara essa palavra. Davi também concordou com a mesma coisa, sabendo por experiência própria que Deus se distancia daqueles que tentam esconder seus pecados de Deus, que tentam se justificar, que tentam arrumar qualquer desculpa e não se arrependem e confessam. Como ele diz aqui, se eu tivesse escondido os pecados no meu coração, o Senhor nunca teria me ouvido. Amados, a palavra também diz, se o meu povo se humilhar, e se o povo se render a mim, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, então eu do céu os ouvirei. Quando nós nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e buscarmos a face do coração de Deus, com o nosso coração limpo. Meus irmãos, mas tem mais. Deus não nos atende quando estamos vivendo em desobediência declarada à sua palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 43 a 45, diz o seguinte: assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebelde às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Quando nós estamos vivendo segundo a carne, segundo as nossas vontades e não no Espírito, o nosso desejo de orar e nossa habilidade de se comunicar com Deus de maneira efetiva são atrapalhadas.
Apesar de nós recebermos uma nova natureza quando nós nascemos de novo, essa nova natureza ainda reside nessa velha carne. E essa velha tenda, ela é corrupta, pecaminosa. Por isso eu e você precisamos estar vigilantes todos os dias, buscando a face do Senhor através da sua palavra. Porque quando nós nos distanciamos, a carne, ela pode ganhar controle sobre as nossas ações, atitudes e motivos que nós temos de caminhar e os nossos sentimentos, e então nos faz a sermos menos diligentes em mortificar esses feitos do corpo. E então, quando nós conseguimos mortificar a nossa carne, então nós somos guiados pelo Espírito Santo em um relacionamento correto diante de Deus. Só assim, então Deus vai ouvir e responder às nossas orações. Mas, queridos, Deus também não nos atende quando nós pedimos com um coração duvidoso, incrédulo, quanto à sua bondade, soberania e o seu amor sobre nós. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, nos diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Forte essa palavra, né, irmãos? Se duvidarmos, já estamos fechando as portas para as nossas bênçãos, para a vitória, para a cura. Creia, tenha uma fé operante, inabalável, e creia que tudo que o Senhor promete, Ele vai cumprir em tua vida. Outro fator muito relevante são problemas nos relacionamentos dentro de casa. Quando marido e mulher brigam e resolvem alimentar mágoas mútuas, isso vai obstruindo a oração. É por isso que muitos jovens, quando estão solteiros, rompem, crescem, estão entusiasmados. Mas de repente, quando eles se casam, parece que acontece alguma coisa, eles esfriam na fé, parece que estão com muito mais problemas. É quando eles começam a ter desavenças no lar. Queridos, é preciso haver mudança na direção de Deus. Precisamos nos amoldar à palavra de Deus e não segundo os costumes do mundo, para podermos consolidar o êxito nas nossas orações. Porque só assim eu e você vamos experimentar níveis muito mais altos, muito mais profundos com Deus. Então, se você quer ser pleno, feliz e completo, precisa conectar o seu coração com Deus. E dentro do seu lar, você precisa andar segundo a palavra de Deus. Muitas vezes também Deus não nos atende porque o nosso alvo unicamente é ficar livre da dificuldade, sem nós olharmos para o fato de que tudo deve concorrer para o louvor do nome de Deus. Muitas vezes somos interesseiros, só pensamos no milagre, na bênção, na prosperidade. Mas há um propósito maior em tudo. Queridos, Deus está trabalhando em nós e por meio de nós, para que por nosso intermédio o testemunho do Evangelho de Cristo seja conhecido e o nome de Cristo seja honrado em todas as situações e circunstâncias. A palavra do Senhor, ela nos diz em Tiago 4: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Para esbanjardes nos vossos prazeres, nos vossos interesses. Queridos,
Deus também muitas vezes não nos atende porque o sofrimento pelo qual eu e você estamos passando é instrumento para o nosso crescimento espiritual, para que eu e você possamos aprender a ter total dependência de Deus e confiança nele, e para mostrar para todos os irmãos e também para os não crentes que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida. Oh, como é difícil isso! Mas como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, foi-me posto um espinho na carne. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Aleluia! Deus sabe muito bem o que está fazendo, e nós precisamos nos sujeitar em todos os detalhes à sua palavra. Quando oramos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o clamor, em concordância com a sua palavra, Ele sempre nos ouvirá. Mas quando eu e você oramos sem colocar o nosso coração, orações feitas só para agradar alguém, feitas sem encargo, feitas sem a concordância com a palavra de Deus, ou que foram feitas contrárias aos seus princípios, elas ficam retidas. Elas não passam sequer do teto. Elas não chegam aos ouvidos de Deus. Queridos, todas as orações feitas com seriedade diante de Deus, feitas de acordo com a sua palavra, Ele ouve e responde. Então, o que nós podemos aprender hoje é que quando nós oramos com a motivação correta, ainda que Deus tenha que nos tratar, nos ensinar algo, ou tenha algo que nos corrigir, sabemos que apesar das nossas imperfeições, Ele nos ouvirá a seu tempo e fará milagres extraordinários em nossas vidas. Agora, meu querido, minha querida, entenda 2 coisas muito importantes. Toda resposta de oração é fruto de um milagre. E só cresce na vida espiritual aquele que aprende a orar segundo a vontade de Deus. Entenda, você só cresce na vida cristã quando você vê Deus agindo em sua vida, quando você vê que você aprendeu como funciona realmente, quando você percebe que a oração é algo real, que Deus responde, e que Deus é vivo, e que toda autoridade está com Ele, e que Ele está agindo e operando através de você e em você. Felizmente, todos esses obstáculos de oração podem ser resolvidos de uma só vez, quando nós nos aproximamos de Deus com o nosso coração arrependido. Em 1 João 1, nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando tivermos feito isso com o nosso coração sincero, arrependido, então sim nós podemos gozar de uma comunicação aberta, limpa, direta com Deus, e nossas orações não só vão ser respondidas, mas vão estar cheias de um grande sentimento de alegria. Oh, glória! A oração que chega a Deus é respondida e é guardada em cálice de ouro como aroma agradável diante de Deus. A oração tem um poder tremendo, meus irmãos. Mas para que esse poder se manifeste, precisamos orar. Ou seja, precisamos pedir segundo a palavra de Deus. E Deus tem prazer quando nós pedimos, porque Ele mesmo diz:
Pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. É promessa de Deus. Você consegue imaginar os limites dessa promessa? Você quer uma coisa grande, extraordinária, muito ampla na sua vida? Posicione-se no centro da vontade de Deus. Coloque para fora tudo aquilo que não agrada a Deus e então apenas peça. Mas tudo que você pedir, faça em linha, em acordo com a palavra de Deus. E você vai ficar impactado com o que Deus vai realizar em sua vida. Amém?